A vida já complica muita coisa sem que você espere por isso. No imprevisto, tudo desmorona. E se você se desesperar, se afetar pela pressão ou fazer graça demais ao longo do caminho e depois não ter o suficiente para passar pelo obstáculo, adivinha, você cai tudo que escalou antes. Você regride não só em objetivo, mas às vezes até em reputação. Pois o mundo cobra, principalmente de quem não se leva a sério e se deixa afetar fácil pelas situações ruins. Por isso, quero aprender agora algumas regras e lições que te ajudarão a agir como um sábio, mantendo a calma e uma postura séria. Então vamos ao que interessa. Use suas palavras tendo uma função. Quanto mais você se expressar sem um sentido, sem um objetivo por trás das suas palavras, mais irá se expor e mais fará papel de palhaço. Veja bem, se um assunto é interessante e te traz prazer em discutir, ótimo. Se o assunto não muda em nada e só te estressa, então por que falar sobre? O mesmo com planos. Se faz sentido, se faz parte do plano, relatar algo a alguém, expor detalhes sobre o que fez, ok, é parte da sua estratégia. Agora, se você fala apenas para se gabar, ou para mostrar aos outros o quanto é o bonzão, acredite, você tropeçará diante dessas palavras em algum momento, pois serão usadas contra ti. É assim que funciona a arte da comunicação. Se você utiliza com sabedoria e objetivo, perfeito, aí está. Mas se simplesmente fala por falar, sem propósito, no impulso, ou movido por tentações ruins, então só tende a perder com isso, porque palavras são poderosas. Cada ação, cada frase, cada significado que expressar terá uma consequência para ti. Pode ser um efeito bom ou ruim, mas convenhamos, os efeitos ruins são sempre as tendências dessas consequências. Afinal, você nunca sabe quem é exatamente a pessoa que está na sua frente te ouvindo. Você não entende, em boa parte dos casos, as motivações alheias, principalmente em uma sociedade onde alguns praticam o mal do nada, às vezes sem razão alguma. E você vai mesmo compartilhar detalhes à toa? Discutir e gastar a sua energia sem um propósito por trás? Falar sobre assuntos que não mudam em nada o teu rumo? Qual é? 1000 vezes melhor ler livros, ficar na sua e, quando valer a pena conversar, ter as suas energias conservadas para aproveitar. É sério, não fale sem ter uma função para essa fala. Até porque nem faria sentido dizer sem propósito. Se não traz prazer, nem um avanço, nem uma influência, se não te conecta com alguém, se não cria uma conexão, logo porque está aí gastando saliva à toa e falando mais e mais sem perceber que só se torna vulnerável. É como já disse aqui no canal. Quanto mais você fala, maiores serão as chances de você perder o controle das suas próprias palavras e estas seriam usadas contra ti. Então segura a onda, mantenha a tua vontade contida. O primeiro pensamento, a primeira análise antes de iniciar uma comunicação é: faz sentido? Tem função? Se interliga com o objetivo ou com um bom momento? Pois se a resposta for não, então escolha sempre o silêncio, seja como resposta ou como argumento. Despreze hábitos ruins. Vamos lá. Pode parecer ofensivo o que irei falar agora, mas escute com atenção. Você quer ser sério? Quer ter uma mentalidade e postura calma? Deseja um certo reconhecimento e respeito por parte dos outros? Ótimo. Porém,
Você acha que terá respeito e seriedade em seu rumo, apenas exigindo? E realmente pensa que será alguém calmo, apenas pedindo para sua própria mente se acalmar? Existem não só métodos, como toda uma preparação e influência que você pode exercer no ambiente. Por exemplo, ser calmo é um comportamento que você pode estabelecer com extrema eficácia se dormir bem, se alimentar de forma regrada, organizar as suas coisas sempre, criando disciplina, treinando a sua comunicação para falar sempre em um tom esclarecido e sem pressa, e assim por diante. Todo um preparo e regras para seguir, percebe? O mesmo com a seriedade. Como você pensa que as pessoas te levarão a sério se você não tem conquistas e nem reputação? Como espera que te respeitem se a primeira coisa que pensam sobre ti é que é um cara desleixado e fraco? Afinal, tem um monte de adolescentezinho de Twitter hoje em dia que coleciona uns 5 problemas na cabeça, seja síndrome, pânico, trauma, se veste se esforçando para ser um esquisito e ainda erra na comunicação, falando de forma agressiva, argumentando de um jeito errado, não tendo paciência alguma e interrompendo a fala alheia. Típicas pessoas que pedem respeito, mas não respeitam nem elas mesmas, porque até o corpo diz isso. Sério, tudo bem você querer comer muito e ser preguiçoso, mas entenda que existem consequências, e um corpo flácido, mal estruturado e até corcunda não traz respeito algum. E isso não é de hoje, não é a nossa sociedade, é desde a antiguidade. Logo, não é nada bonito ser fraco e desleixado, e mesmo que se sinta livre para ser, consequências. E você terá que aceitar ou choramingar por aí apenas se ridicularizando ainda mais. Enfim, despreze hábitos ruins, corte essa preguiça, quebre essa vontade de se confortar e aprenda a fortalecer a tua mente e corpo todo dia. Porque sem a força e a dedicação da mente e do corpo, me diga, o que você terá? O que você é sem isso? Um nada. Tenha disciplina e compromisso consigo mesmo. Como espera que alguém acredite em sua palavra ou te ouça atentamente se você em si não escuta nem a tua intuição e consciência? Pois com uma essência perdida, uma postura errada, uma direção distorcida, você não alcança nenhum objetivo real. E entre esse rumo de ilusões e fraquezas você cai cada vez mais. Pode não perceber, mas será perceptível aos outros. Você agirá de um modo desesperado, às vezes não falará coisa com coisa, andará sem firmeza, falará de forma enrolada. E isso, por parte dos outros, atrairá para ti apenas manipulação, em vez de oportunidade, pois as pessoas vão se aproveitar do seu momento obscuro. Portanto, se quer algo na vida, primeiro tem que se levantar. Tem que começar a fazer o básico por si mesmo. Arrumar a sua cama, limpar a casa, organizar o teu esquema, ler mais, produzir com mais dedicação qualquer coisa que pelo menos te deixe melhor. Pois se você não deitar na cama no final do dia com um sentimento de dever cumprido, então do que valeu o dia? Enfim, cumpra os teus horários. Cumpra as promessas que fez para si mesmo. Se falou que faria hoje tal coisa, então faça. Se disse que essa semana começaria tal projeto, comece. Mesmo que não tenha o suficiente, mesmo que não faça do jeito que pensou antes. Apenas inicie a tua dedicação e disciplina, pois a ordem e eficácia você encontra durante o processo, não no início do planejamento. Não adianta nada só ficar sentado aí imaginando quem poderia ser. Essa postura só te trará angústia e ansiedade. Sabendo disso, seja, mesmo que no começo não seja perfeito, apenas seja quem você deve ser agora, para que todo dia você aprimore essa versão
e os seus métodos. Se não existe sentido no lugar, caia fora. Você está em um ambiente. Barulho em todos os cantos, pessoas falando alto e fazendo besteira. O clima do lugar, mais vulgar do que decente. Os hábitos predominantes, mais vícios do que comemorações. Mais tolices do que razões. Esse é o mundo atual. Gente falando alto, querendo arrumar confusão, fugindo de problemas e descontando nos outros. Falação desnecessária. Assuntos que não vão para lugar algum. E quando percebe, boa parte das suas saídas são experiências pela metade, onde gastou dinheiro e tempo por completo. E o que ganha? Um belo vazio quando chega em casa. Convenhamos, é em boa parte assim que se sente. Mesmo que tenha dado risada, mesmo que tenha aproveitado a tal diversão, no fim você chega em casa e percebe que os teus problemas dormem ao seu lado. Não adianta fugir. E mesmo que esteja de boa, mesmo que a sua vida está organizada, se permanece em um ambiente onde a maioria não se importa contigo, onde não te escutam, onde a burrice predomina e a falação é constante, para que ficar? Se tudo o que procuram são inutilidades, excessos e ignorância, por que permanecer onde a mediocridade domina? Esperará o quê? Ser influenciado por isso? Logo, tenha noção do seguinte: se não existe sentido no lugar, independente se você está bem ou não, caia fora. Porque você sempre terá algo melhor para fazer. Basta pensar e procurar, sabe? Com a sua própria companhia você pode se desenvolver, se sentir bem, fazer algo simples e prazeroso. Aprender a cozinhar algo ou elaborar um método novo em seu trabalho. Só que esse tempo que gasta nessas distrações que não compensam, é essa decisão que normalmente te emperra na vida. E as memórias, as pessoas, no fim, te esquecem fácil. Ou você perde fácil. Corrija-se a partir das falhas alheias. Que você errará, isso é um fato. Agora, você precisa mesmo errar para aprender? Será que observando ao redor não pode retirar e absorver lições que iluminarão o seu caminho? Afinal, existem milênios de civilização, erros graves de estratégia e atitude que foram cometidos ao longo da história que você pode muito bem estudar. Do mesmo modo que as pessoas que te cercam vivem com falhas, tropeçam, caem, se humilham. E você pode retirar um aprendizado de cada situação dessa, para que nunca esteja no lugar delas. Porque o inteligente aprende com os erros. O sábio usa os erros dos outros para avançar. Pois o mundo é uma enciclopédia para quem sabe observar e analisar bem as situações. Basta refletir e ficar atento, porque as brechas e aprendizados estão ao seu redor, e você pode, em vez de tropeçar, aprender com a queda alheia, seja do passado ou do presente. Não se conforte. Independente se o mar está calmo, permaneça atento. Porque beleza, as coisas estão ótimas, tudo aparentemente dando certo, apoio, família, maravilha. Mas você já viveu a vida por um bom tempo e sabe bem como nesse mundo o mal te surpreende. Falhas, fraquezas, imprevistos, consequências e problemas. Algo escapa da nossa visão. E se você se confortar demais, muito escapará. Então sim, você será sempre surpreendido. Mas depende de você o quanto será. Pode ser um pequeno problema apenas, que realmente não tinha controle. Mas, se permanecer preguiçoso e confortável, tempo demais, acreditando que tudo será incrível para sempre, não surge só um problema, surgem vários, que só passaram despercebidos porque você foi tolo bastante para não enxergar. Por isso, independente da situação, tenha firmeza, tenha compreensão em relação ao pior.
Pois aquele que espera pelo pior sempre estará preparado e tranquilo, pois mesmo que algo o atinja, ele não será afetado, justamente por não ser pego desprevenido. Agora, quem se conforta é atingido e já cai. Enfim, a vida tem dessas, bons momentos, épocas incríveis. Tudo isso tem prazo de validade. Então se prepare sempre. Conduza treinamento, pratique habilidade, pense à frente. Porque se não tiver esse hábito, não será você quem consumirá o tempo, mas sim o tempo que te consumirá. Se tem problemas, encontre a solução, não lamentação. Do que adiantaria reclamar? Quando é que reclamar te trouxe alguma mudança positiva? A realidade é que esse ato normalmente só te afasta do raciocínio, te tira do sério, te estressa. Você mesmo bombardeia sua cabeça com pessimismo. E nisso não sai do lugar. Fica aí se lamentando, desabafando, reclamando com os outros o quanto a vida está ruim. E adivinha, todo mundo está sofrendo de algum modo. E quando você começa a ser o chorão da história, o fraco que não se resolve sozinho, tende a ser o excluído. E não porque as pessoas não são justas ou te desprezam, não, mas sim porque você se comporta como um chato. Afinal, com a vida cheia de problemas, ninguém quer escutar o problema dos outros. Ninguém vai se importar contigo. Logo, que tal programar a tua mente para cortar essa reclamação e procurar soluções? Como foi que chegou nesse buraco? Quais são as cartas que ainda tem na manga? Quais possibilidades você visualiza? Será que ainda não percebeu um detalhe? São essas perguntas que devem passar pela sua cabeça. É isso que te tira das dificuldades e te coloca em um nível onde, mesmo afetado, você faz um progresso mental. Para de pouco em pouco, escalar uma pedra de cada vez e sair desse fundo do poço. Sabe, a vida pode não ser fácil, mas ela em muitos casos é simples e quem complica tudo é você, com uma mentalidade negativa e um comportamento fraco. Então, vê se acorda e leve mais a sério teu potencial, pois a solução existe e você é muito bem capaz de encontrá-la. Não fale dos outros para ninguém. Tem gente que se frustra com os outros e se acha no direito de falar isso para as pessoas. Só que me diga, o que as pessoas pensarão de ti quando você surgir falando mal de alguém? Não percebe o quão desprezível é isso? E mesmo que você não seja o primeiro a comentar, mesmo que só participe da conversa e dê risada do que falam de uma pessoa, você gostaria que fosse contigo? Você daria risada se falassem de alguém que você conhece e admira? Pois é. Eu entendo, tem pessoas que são chatas, insuportáveis, problemáticas e dará vontade de desabafar ou falar sobre. Mas, se você tem um problema com alguém, ou resolva com a pessoa ou dê um jeito de sozinho se livrar desse incômodo. Pois essa atitude de falar besteira dos outros ou participar de fofocas não é legal. Não faz parte do seu verdadeiro caráter. Sem contar que você tem coisa melhor para fazer. Você pode fazer mais do que isso. Então pare de besteira, pare de olhar demais para a vida alheia e foque no teu progresso. Apenas isso. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.